Xiaomi, Positivo, Multilaser, Sempre TCL e outras marcas brasileiras aproveitaram o Electrolar Show 2019, maior feira de eletrônicos do Brasil, para mostrar algumas novidades em seus catálogos de smartphones, com direito a um modelo flexível. O Tudo Celular foi conferir e traz um rápido hands-on com esses aparelhos voltados para o público que não quer desembolsar somas exageradas em seus amigos de bolso. Começamos pela Xiaomi, que já marcou presença no evento em seu primeiro ano de volta ao país. A empresa ainda aguarda a homologação na Anatel para aumentar o número de modelos oficiais por aqui. Quem for a Electrolar vai poder conhecer o Redmi 7A, modelo mais modesto que o já disponível e analisado Redmi 7, além do Mi 9T, que também já testamos por aqui. O novíssimo Mi A3, que faz parte do programa Android One e traz algumas mudanças para tentar corrigir erros do antecessor, também está por lá. Este modelo, que está a caminho da nossa bancada, sacrificou um pouco da espessura muito fina para oferecer bateria com carga maior, passando um pouco dos 4.000 mAh. A tela está com resolução menor também, mas pelo que vimos na feira mal dá para notar. Além disso, o aparelho tem um acabamento cheio de efeitos na parte traseira. Como a Xiaomi aguarda a homologação da Anatel, não tem previsão para a chegada desses dispositivos ainda, mas deve acontecer ainda nesse terceiro trimestre de 2009, ou seja, até setembro. A Positivo apresentou uma novidade na Electrolar, mas antes vale a pena explicar uma mudança importante na estratégia da companhia para o setor de telefonia móvel. Este ano o catálogo de smartphones recebeu uma repaginada, com uma mudança nos nomes dos modelos, agora todos chamados Twist 2. No ano que vem a ideia é mudar para Twist 3 e assim vai a partir de agora. A linha toda já está nas lojas desde o primeiro semestre do ano, com o Twist 2 Fit, Twist 2 Go e Twist 2 Pro. Todos com Android Oreo Go, e só o último já tem 32 GB de espaço interno, algo incomum em celulares com essa versão do sistema operacional do Google. Mas talvez o mais interessante seja o Positivo P70S, evolução do P70 sobre o qual já falamos no ano passado. É quase um feature phone com WhatsApp e agora inclui também o YouTube e assistente do Google, que funciona com comandos de voz. O Smart Feature Phone, como chama a empresa, roda o sistema operacional KaiOS, desenvolvido para celulares com teclado físico. A tela não é sensível ao toque. O P70S chega às lojas com preço sugerido de R$ 280. Multilaser também apresentou algumas novidades em seu portfólio na Electrolar 2019. E assim como a Positivo, a companhia repaginou sua linha de smartphones, simplificando os nomes dos seus aparelhos. Agora a marca tem as linhas Multilaser E, F e G, e em breve vai ampliar com mais uma letra do alfabeto. Todos são sucessores de modelos que estavam nas lojas até recentemente. Multilaser E Lite é o mais básico, com só 512 MB de memória RAM, processador quad-core, tela de 4 polegadas e Android Oreo Go. A bateria tem só 1.500 mAh, a versão normal, apenas Multilaser E, tem tela maior com 5 polegadas e 2.200 mAh de bateria. Multilaser F só aumenta um pouco a tela para 5 polegadas e meia, mantém a resolução FWVGA e dobra a quantidade de memória RAM, além da bateria de 2.500 mAh. O resto é igual. Já o Multilaser G tem 3 modelos. O mais básico tem tela de 5 polegadas e meia HD, bateria de 2.700 mAh e já traz processador com 8 núcleos, mas também tem o Android Go, agora na versão Pie, além de apenas 1 GB de memória RAM, assim como o F. O G Max dobra o armazenamento para 32 GB, a tela aumenta para 6 polegadas, a bateria também cresce para 3.000 mAh e o Android Go também na versão Pie. Por fim, o destaque, o G Pro, único por enquanto que tem o Android Pie completo, por assim dizer, tem 2 GB de RAM, bateria de 4.000 mAh, câmera traseira dupla e tela com notch em gota, abrigando a câmera frontal e deixando o aparelho mais compacto, apesar da tela de 6,1 polegadas. Todos os modelos chegam às lojas em breve com preço sugerido de até R$ 800 para o Multilaser G Pro. A TCL, que substituiu a marca Alcatel no Brasil para dispositivos quase intermediários, também apresentou 2 novos modelos na feira. O L10 já está nas lojas com tela de 5 polegadas e meia HD, câmera traseira dupla, processador de 8 núcleos e foco em quem é exigente com memória. São 3 GB de RAM e 32 de armazenamento. O preço sugerido é de R$ 800. Já o C9 Plus é um pouco mais avançado. A tela tem 6 polegadas e meia e notch em gota, 4 GB de RAM e 64 de armazenamento. A câmera traseira já é tripla e esse modelo também roda o Android 9 Pie. O preço sugerido por esse modelo mais avançado é de R$ 1.000, mas ele só deve chegar às lojas em janeiro do ano que vem. Um outro modelo que só deve chegar no final do ano ou em 2022 é o flexível. Na verdade, a TCL trabalha em 3 modelos e levou um deles para mostrar na feira. Além dessa versão, que se abre como um livro, a empresa trabalha também com um que se torna uma espécie de pulseira para o usuário. Por fim, mais uma novata na Electrolar. A Red Mobile também amplia seu catálogo com novos modelos. E agora, além de feature phones, a companhia vai se aventurar no mercado de celulares inteligentes.
A marca brasileira apresentou o Quik 5.0 disponível nas cores vermelho e prata. O aparelho tem tela de 5 polegadas com resolução FWGA, bateria de 2000 mAh, processador quad-core, memória de 1 GB de RAM e 8 de armazenamento e Android 8.1 Oreo edição Go. O preço sugerido fica na faixa de R$ 450. Outro modelo que deve chegar às lojas mais pra frente é o Volt 5.5, que ainda não tem tantas informações, mas já traz câmera dupla, leitor de impressão digital, tela de 5 polegadas e meia e mais memória. O preço também já sobe um pouco, devendo ficar mais perto dos R$ 600. A Electrolar Show 2019 vai até o dia 1 de agosto no Transamérica Expo Center em São Paulo. Quem for até lá poderá conferir algumas das principais novidades em eletrônicos que vão chegar às lojas brasileiras nos próximos meses. Além de celulares, tem muita coisa de internet das coisas, talvez o assunto com mais destaque este ano na feira. E agora é a sua vez de nos contar nos comentários o que achou dos aparelhos mostrados por lá. Não esquece de deixar sua curtida no vídeo e assinar o canal do Tudo Celular para acompanhar as nossas próximas análises e comparativos. Na descrição ainda tem link com a matéria completa para o tudocelular.com com mais detalhes sobre todos esses celulares. Eu sou Felipe Junqueira e fico por aqui. Abraço e até mais.